Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa 15ª aula de matemática. Nessa aula vamos falar de um assunto que eu gosto muito, mas que você precisa prestar muita atenção para aprender. Nós vamos falar das divisões. Você sabe o que é uma divisão? Divisão é quando eu quero separar alguma coisa em partes iguais. Então, imagine que você tem 5 livros e você quer distribuir esses 5 livros para 5 amigos. Eu pergunto para você, quantos livros cada amigo vai ganhar? Quanto é 5 dividido por 5? Provavelmente você deve me dizer que cada amigo vai ganhar um livro, porque 5 dividido por 5 é 1, o resultado é 1. Agora, nós vamos fazer divisões com números que são maiores. Nós temos que prestar muita atenção em como nós devemos fazer essa divisão. Fazer uma divisão é como a receita de um bolo. Você tem que seguir os passos para não errar. Preste atenção. Então, nós vamos fazer juntos a divisão de 1498 por 14. Então, primeiro eu quero que você se lembre que o número que fica dentro da chave é o divisor. O divisor é a quantidade de partes que você quer dividir ou dividendo. Então, eu quero dividir 1498 por 14, em 14 partes. Vamos descobrir quanto vai dar? Imagine que são 1498 figurinhas e você quer distribuir para 14 amigos. Vamos lá. Antes de começar essa divisão, eu quero que você lembre o nome de cada uma das partes do 1498, porque isso é muito importante. Dizendo de outra forma, eu quero que você lembre o nome de cada um dos algarismos do 1498. O 8 é o algarismo da unidade, portanto, ele vale 8, porque a unidade é 1. Então, uma vezes o 8, 8. Perceba que o 9 está na posição da dezena. Então, se o 9 é dezena, o 9 vale 90, porque cada dezena vale 10. E 10 vezes 90, 10 vezes 9 é 90. Observe o algarismo 4. Ele está na posição da centena. Então, o algarismo 4 vale 400, porque como ele está na centena, é 4 vezes 100. Observe o algarismo 1. O algarismo 1, ele vale 1000, porque ele está na posição da unidade de milhar. Então, 1 vezes 1000 é 1000. A primeira coisa que você deve fazer quando você vai fazer uma divisão é começar dividindo o algarismo que vale mais. Olhando para os algarismos do 1498, quem vale mais? O 8, que é a unidade, o 9, que é 90, o 4, que é 400, ou o 1, que é 1000? Quem vale mais? Quem é maior? O 1, 1000, o 4, 400, o 9, 90, ou o 8, 8? Provavelmente, você deve concordar comigo que a parte do 1498, o algarismo que é maior é o 1, porque o 1 vale 1000, e o 1000 é maior que o 4, 400, maior que o 9, 90 e maior que o 8, unidade. Tudo bem? Então, nós vamos tentar começar essa divisão dividindo o 1 por 14. Vamos pensar no algarismo 1. Esquece um pouquinho que ele é a unidade de milhar, que ele vale 1000. Pensa no 1. Eu consigo dividir uma figurinha para 14 pessoas? Eu não posso fazer isso. Então, o que eu preciso fazer? Agora é a segunda parte da divisão. Então, depois que você começou a dividir pelo algarismo que vale mais, você tem que pensar que você só pode dividir um algarismo que seja maior ou igual ao divisor.
Quem que é o divisor mesmo? É o número que está dentro da chave. Então, o algarismo 1, ele é maior ou igual ao 14? Não. Então, eu não consigo dividir 1 por 14, porque o 1 não é maior e nem igual ao 14 divisor. Quando o algarismo não tem o tamanho suficiente para a gente conseguir dividi-lo, ele pode pedir ajuda para o algarismo que está na ordem menor do que ele, que está ao lado dele. Quem é o algarismo que está ao lado do 1? É o 4. Então, nós podemos fazer esse símbolo aqui, como se fosse um chuveirinho, mostrando que o 1 se junta ao 4 e forma o número 14. Agora sim, o 14, ele é igual ao 14 divisor. Eu posso dividir, porque quando for maior ou igual, eu consigo dividir. O que significa dividir? Como fazer essa conta? Para fazer 14 dividido por 14, eu vou precisar da tabuada do 14. Você se lembra como começa a tabuada? A tabuada de um número é sempre o número começando multiplicando por 1. Quanto é 1 vezes o 14? 1 vezes o 14 é o próprio 14. Então, a terceira coisa que eu devo fazer em uma divisão é encontrar no resultado da tabuada do divisor o algarismo que eu quero dividir. Quem é o algarismo que eu quero dividir? É o 14. Eu preciso encontrar o 14 no resultado da tabuada do 14. Eu já encontrei. Eu encontrei o 14 como resultado. E agora? O que eu devo fazer? Agora, o resultado, o quociente da divisão, será o número que multiplica o divisor. O nosso divisor é o 14. Quem está multiplicando o 14 na tabuada do 14 para dar 14? O 1. Então, o 1 vai vir aqui no quociente, no resultado. Depois, o resultado da tabuada, que aqui no caso é o 14, precisa subtrair do algarismo que eu consegui dividir. Eu não consegui dividir o 14 por 14 e deu 1? Então, este resultado precisa subtrair do 14 agora. Olha aí a tabuada do 14 aparecendo para você e olha essas continhas que nós estamos fazendo. Então, vamos voltar. Eu tentei dividir 14 por 14. O que é tentar dividir? É procurar na tabuada do divisor se existe o número que eu quero dividir, o meu dividendo, como resultado. Existe. Existe e é o próprio 14. O que eu faço com o número que está multiplicando o número da minha tabuada? Ele vai ser o meu resultado, o meu quociente. Então, esse 1 será a primeira parte do meu resultado. Esse 1, ele é uma centena. Por que ele é uma centena? Porque eu estou dividindo 14 centenas. Lembra que a unidade de milhar não conseguiu ser dividida sozinha? Ela precisou da ajuda da centena. Então, eu estou dividindo 14 centenas por 14 e deu uma centena como resultado. Você viu que aqui eu subtraí o resultado da tabuada? Eu subtraí o resultado da tabuada. 14 menos 14 deu 0. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. Então, agora eu já dividi a unidade de milhar e a centena. Vamos tentar dividir a dezena? Perceba o que vai acontecer quando eu tento dividir a dezena. Para tentar dividir a dezena, eu preciso abaixar ela até a linha do último resultado que eu fiz na divisão. Quando eu abaixo esse 9, eu consigo dividir o 9 por 14? Eu posso dividir 9 figurinhas para 14 pessoas? Todas as 14 pessoas vão ter uma figurinha? Não, né? Vai faltar figurinha para alguém.
Então, eu não posso dividir 9 por 14, porque o 9 não é maior e nem igual ao divisor. Quando eu abaixo um número que eu não consigo dividir, eu preciso colocar um zero na parte do resultado deste algarismo. Então, se o 9 é dezena e eu não consegui dividir o 9, eu preciso mostrar que eu não consegui. Como eu mostro que eu não consegui? Colocando um zero na ordem da dezena. Por que o zero está na ordem da dezena? Porque quem eu não consegui dividir é uma dezena. Mas a minha divisão acabou? Não, eu ainda preciso dividir o 8 unidade. O que vai acontecer agora com o 8 unidade? O 8 unidade desce e se junta ao 9. Quando ele se junta ao 9, ele se transforma no número 98. Agora sim, 98 é maior do que 14. Eu consigo dividir 98 por 14. Olhando na tabuada do 14, eu descubro que existe o 98 como resultado. E o 98 é resultado do meu divisor 14 por 7. O 7, que está multiplicando o meu divisor, será o resultado. Então, eu vou colocar o 7 como resultado da unidade que se juntou ao 9 dezena. Agora, o resultado de 14 vezes 7, que é 98, vai subtrair do algarismo que eu acabei de dividir. Eu não acabei de dividir o 98? Então, o 98 do resultado vai vir aqui subtraindo. 98 menos 98 é zero. Agora a minha divisão terminou, porque não tem mais nenhuma parte do número para dividir. Vamos ver, então, qual o resultado dessa divisão? Eu dividi 1.498 em 14 partes e cada parte ficou com 107. E não sobrou nada, o resto foi zero. Espero que essa explicação te ajude a conseguir fazer uma divisão sozinho. Vamos continuar a aula de hoje? Vamos lembrar novamente os nomes de cada parte da divisão? O número que está dentro da chave é o divisor. O número que eu estou tentando dividir é o dividendo. O meu resultado é o quociente. E o que sobrou, que eu não consegui dividir, é o resto. Agora você vai perceber uma coisa muito importante. Observe que o resto não deve ser maior que o divisor. O resto, o que eu não consigo dividir, ele nunca vai ser maior do que o divisor. Ele sempre será menor. Vamos aprender juntos? Vamos fazer juntos o exercício 17? Observe com atenção a leitura. Em uma divisão, o quociente é 42, o divisor é 16 e o resto é 10. Qual deve ser o dividendo? Antes de fazer essa conta, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Eu quero que você saiba que em todas as divisões, o valor do dividendo será igual ao valor do divisor multiplicado pelo quociente e isso depois somado ao resto. Então, em toda divisão que você fizer, o valor do dividendo vai ser igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Não acredita em mim? Vamos fazer então isso nesta divisão aqui. Vamos multiplicar o divisor pelo quociente e depois somar com o resto e ver se vai dar o dividendo. Olha só. Vamos fazer primeiro a multiplicação de 170
vezes 12. Começando pela unidade. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Fica o 4 e sobe o 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1 que subiu, 3. Agora as dezenas. 1 vez o 0, 0. 1 vez o 7, 7. 1 vez o 1, 1. Agora, nós vamos somar as duas linhas de resultados. 0 mais nada, 0. 4 mais 0, 4. 7 mais 3, 10. Fica o 0 e sobe o 1. 1 mais 1, 2. Então, 170 vezes 12, quociente vezes divisor, é 2040. Quociente vezes divisor, agora vai somar com o resto. Somando 2040 mais... Desculpe. 2040 mais 8, que é o resto, eu acabei de descobrir que o quociente 170 multiplicado pelo divisor 12 deu 2040, e isso somado com o resto 8, vai dar o meu dividendo 2048. Vamos ver se isso é verdade nesta conta? Então, vamos montar esta divisão. Eu tenho o divisor, que é o número que está dentro da chave, que é o 16. Eu tenho o quociente, que é o resultado, 42, e tenho o resto, que é 10. Eu quero saber esse número que eu estou dividindo. Para isso, precisamos multiplicar o 16 pelo 42 e depois somar com o 10. Vamos fazer primeiro 16 vezes 42. Lembra que na multiplicação, que os dois números têm dois algarismos, eu sempre começo pela unidade. 2 vezes 6, 12. Fica o 2, sobe o 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1 que subiu, 3. Agora vamos multiplicar as dezenas. 4 vezes 6, 6, 12, 18, 24. Fica o 4 e sobe o 2. 4 vezes 1, 4. Mais o 2 que subiu, 6. Agora eu vou somar as duas linhas. 2 mais 0, 2. 4 mais 3, 7. 6 mais 0, 6. Então, 672 mais o resto. O resto é 10. Então, agora, 672 mais 10. 2 mais 0, 2. 7 mais 1, 8. 6 mais 0, 6. Então, eu descubro que o dividendo, o número que eu estava dividindo nessa divisão, na verdade, é o 682. Vamos fazer a 18 juntos? Olha só. Preste atenção que a 18 você não precisa nem fazer conta. Pare e pense. Qual é o maior resto que podemos obter em uma divisão cujo divisor é 12? Se o número que está dentro da chave, o divisor, é 12, qual é o maior número que o resto pode ter? É só a gente voltar ali, aqui nessa explicação, ó. Observe que o resto não deve ser maior que o divisor. Quem é o maior número menor que 12? Vamos escrever todos os números que a gente já conhece até o 12. Olha só, então nós conhecemos o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Quem é o maior número que vem antes do 12, que é menor do que o 12? O maior número antes do 12 é o 11. Então, o resto da divisão pode ter até 11. Por que que o resto da divisão pode ser até 11? Porque o resto nunca vai ser maior que o divisor.
E aí, você achou um pouco complicada essa aula? Realmente, talvez seja a primeira vez que você esteja vendo as divisões. Eu não quero que você se assuste e nem quero que você desista das divisões. Nós, professores, estamos aqui para ajudar vocês. Então, se você ainda não entendeu, assista essa aula de novo ou peça ajuda para sua professora ou para o seu professor. Fazendo um passo de cada vez, você vai conseguir fazer a divisão. Não esqueça desses 5 passos que nós precisamos fazer em toda divisão. Vejo você na próxima aula de matemática. Estamos juntos, hein?